família, mais um momento do Projeto CEA em casa. Se você deseja se tornar um associado de nosso CEA, ligue para esse número que está aparecendo agora e tire todas as suas dúvidas. Contribuindo, se tornando um associado, você vai fazer parte do grupo que vem colaborando para a manutenção da nossa casa e para tantas famílias que o nosso CEA ajuda e ampara. Isso tudo só é possível com a contribuição de tantas pessoas. Então, venha se tornar também um associado do CEA. Com vocês, Adriana Lins, com o tema Purificação Interior. Olá, queridos amigos. Hoje vamos estudar o capítulo 18 do livro Caminho, Verdade e Vida. Psicografado por Chico Xavier e ditado pelo mentor espiritual Emmanuel. O tema Purificação Íntima lança uma reflexão sobre os atos exteriores e sobre o trabalho de purificação no nosso mundo íntimo. Então, sobre esse processo de purificação íntima, nós vamos encontrar esclarecimentos no Livro dos Espíritos em duas questões, na questão 114 e na questão 117, que nos esclarece que nós somos construtores do caminho que nos leva à perfeição. Ou seja, nós somos responsáveis pelo nosso progresso espiritual, pela nossa melhora a cada encarnação. Na questão 114, os Espíritos dizem: melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra elevada. E na questão 117, Allan Kardec pergunta: depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E a resposta: certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Ou seja, na verdade, essa submissão quer dizer o quê? Quando nós nos ajustamos a nossa vivência às leis divinas. Quando nós aceitamos, compreendemos e vivenciamos a lei divina. E assim vamos construindo esse progresso espiritual, que é o processo de purificação íntima. E nesse estudo de hoje, nós vamos ter como base a instrução de Tiago, que está no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Quando Tiago diz limpai as mãos, ele está se referindo às ações externas, a tudo que nós fazemos em nossas atitudes, as nossas ações, a nossa conduta. Então, quando ele diz limpai as mãos, ele quer dizer que nós temos sim que nos preocupar em mantermos uma conduta correta, sempre de acordo com a lei divina. Então, ele nos chama a atenção para isso. Então, no âmbito da ação, limpai as mãos. Mas ele também diz: e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Por que ele diz duplo ânimo? Porque é necessário um esforço redobrado quanto à purificação do coração. Porque significa o sentimento, significa a consciência, um trabalho de purificação interior. Então é mais trabalhoso. Então ele diz: aos que têm duplo ânimo, ou seja, esse esforço redobrado
em purificar tudo que existe no âmbito do sentimento e da consciência. E continuando esse estudo, nós vamos ver que Emmanuel nos alerta. Ele diz assim: o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons e maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Então, tudo que vem de nós, bom ou mal, vem desse mundo interior. Emmanuel também, nesse capítulo, diz que tudo referente a nossas ações exteriores, nós temos, muitos conhecem, não é? E analisam esse comportamento. Nós somos acompanhados, nós somos analisados por quem nos rodeia, por quem convive conosco. E já no âmbito da nossa vivência interior, somente nós podemos testemunhar, não é, essa vivência. Então, existe essa relação entre o que eu vivencio no mundo interior e nesse comportamento, no meu relacionamento com o mundo exterior. E aí, precisamos estar atentos, porque muitas das vezes nem tudo que sentimos conseguimos exteriorizar. Muitas das vezes optamos por ter um comportamento para nos adequar às exigências, né, da vida social, mas interiormente aquilo não está consolidado. Não é o que realmente sentimos, não é o que realmente queremos. Mas aí, para atender essas exigências, para nos adequar, acabamos tendo comportamentos exteriores que não estão de acordo com o que sentimos, com o que pensamos. E aí, Emmanuel vai nos orientar sobre isso. E ele diz que é preciso uma interação entre a vivência interior e a exterior. E como seria essa interação? Como podemos trabalhar essa interação em nós? E aí ele diz que é experimentando essa realidade interior e confrontando com a exterior. Nós precisamos confrontar tudo que está no nosso mundo íntimo com o que nós externamos, com tudo que está no exterior. Para confrontar, nós precisamos realizar esse trabalho, que é justamente o autoconhecimento. Não é possível fazer esse exercício sem o autoconhecimento. Através do autoconhecimento, nós vamos identificar, reconhecer tudo que não está de acordo, tudo que não está ajustado, tudo que nós reconhecemos como nossas imperfeições morais. E aí, através desse trabalho contínuo, nós vamos descobrindo essas imperfeições. E é muito importante que não desperdicemos energias para mascarar. É importante identificar, reconhecer e, a partir daí, implementar um trabalho, um esforço, a dedicação do aprimoramento, a busca, o combate para nos transformar e modificar essas más tendências. É o esforço do espírito em se purificar, como diz lá no Livro dos Espíritos. Nós podemos fazer isso. Só que quais são os recursos que nós temos para não nos enganarmos e ficar mascarando o que existe lá dentro do nosso mundo íntimo? E aí nós vamos recorrer a um livro de Joana de Ângeles. No livro Momentos de Saúde e de Consciência, no capítulo 20, Joana de Ângeles, ela nos mostra como é a interação da vivência interior com a exterior de Jesus. E ela diz assim: seu interior e o exterior
demonstrou a sua superioridade moral, espiritual e intelectual, que o torna modelo sobre todos os aspectos para todos nós. Então, a partir desse modelo que é Jesus, nós podemos ter o parâmetro para combater as nossas más tendências. E aí, esse confronto vai acontecendo naturalmente no nosso dia a dia. Emmanuel continua dizendo assim: em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Para conseguirmos fazer esse trabalho de confrontar a nossa realidade interior com a exterior e retificar, como Emmanuel está dizendo, para começarmos esse trabalho de retificação, podemos recorrer ao Evangelho de Jesus. E aí existem vários ensinamentos de Jesus que nós podemos sempre recorrer e trazer para a nossa vida. Então, eu poderia aqui dizer vários exemplos, mas hoje eu vou usar um que está no capítulo 10, item 9. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar a seguinte frase: um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros antes de ver o que está em nós. Essa é uma lição muito apropriada para o que nós vivenciamos aqui como encarnados na Terra. Porque, como está dizendo, a humanidade tem essa facilidade de enxergar o mal no outro. Então, Jesus veio com a lição sobre o argueiro e a trave no olho. Então, nós conseguimos ver o mal no outro e até apontar esse mal, divulgar esse mal, mas nós não conseguimos ver em nós. E Jesus vem trazer essa lição pedindo para que nós busquemos voltar o nosso olhar para o nosso mundo interior e enxergar a trave que está no nosso olho. Ou seja, a imperfeição que eu acuso no outro, mas eu enxergar a minha própria imperfeição. E ao invés de apontar e divulgar o erro do outro, eu me colocar, analisar e ver que eu posso, talvez, errar mais ainda, fazer pior, não conseguir fazer melhor que aquele que eu estou apontando. Então, Jesus até nos chama a atenção que é uma hipocrisia apontar o erro do outro sem enxergar a nossa própria imperfeição. Então, o Evangelho nos dá esse parâmetro. Através do Evangelho, nós podemos fazer esse exercício diário de confrontar a nossa vivência, a nossa realidade interior com a exterior. E continuando, Emmanuel vai dizer que o trabalho de purificar não é tão simples. Por quê? Quando nós optamos em iniciar esse processo de purificação, de renovação das nossas atitudes, temos que prestar atenção nesse mundo íntimo. Mas quando estamos no dia a dia vivendo, acabamos tendo mais facilidade com as questões exteriores. Por quê? Porque as questões exteriores nos trazem conquistas exteriores que elevam, que incentivam o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Mas quando nós começamos esse processo de purificação íntima, nós temos que acabar optando pelo desenvolvimento da humildade em nós. Então, nós não exaltamos o
que nós temos muito fácil em nós, que é justamente a vaidade, o orgulho. E aí a gente acaba evitando ficar em evidência, a gente acaba servindo ao outro, a gente acaba escolhendo questões que nos sacrificam o orgulho. E isso é muito difícil. Isso não é uma coisa fácil, não é? A gente começa a renunciar coisas que nós eram muito importantes e para a gente exaltar essa questão íntima acaba não sendo, então nós renunciamos. E aí vem uma pergunta muito importante: como os ensinamentos do Evangelho ecoam em mim? Quando eu leio, quando eu tenho acesso a todos os ensinamentos do Evangelho, como eles ecoam em mim? Ecoam nos meus pensamentos, no meu entendimento? Eu consigo enxergar de uma forma melhor? Eu consigo verbalizar tudo o que o Evangelho me traz? Eu consigo praticar aquelas ideias renovadoras, edificantes e colocar em minha vida? Então o Evangelho me atinge dessa forma, mas quando no campo da consciência e do sentimento eu passo por uma situação onde eu tenho que demonstrar, testemunhar a minha resistência às minhas imperfeições, eu consigo lembrar do Evangelho? Quando eu passo e tenho que provar essas minhas falhas morais? Então, por exemplo, eu tenho a disposição sincera em combater as minhas más inclinações? E aí nós podemos, por exemplo, usar o exemplo de quando estamos fazendo a oração do Pai Nosso. E quando falamos, perdoai as nossas ofensas como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Quando estamos falando essa frase, eu consigo me incomodar pela lembrança de que eu ainda não consigo apagar a mágoa que eu tenho de alguém que houve um desentendimento, que eu não consigo desculpar, que eu ainda não consigo perdoar? Nesse momento eu sinto incômodo, dói em mim saber que apesar de eu ter consciência que eu necessito trabalhar o perdão em mim, eu ainda não consigo? Ou eu faço a oração, falo a frase do perdão e não lembro que existe essa situação na minha vida? E eu só vou lembrar quando eu encontro a pessoa e o incômodo da lembrança vem? Então esses questionamentos são questionamentos que falam dessa dificuldade que Emmanuel diz. Por isso que é difícil. Porque ela vai lá fundo, questionando o nosso sentimento, a nossa consciência em relação às leis divinas, em relação a tudo que Jesus nos ensinou. É importante que cada um de nós busque trazer Jesus para esse mundo íntimo. É importante que haja o diálogo com Jesus, perguntando: se Jesus estivesse vivenciando essa situação, como ele agiria? Mas para eu ter esse recurso de fazer essa pergunta, eu preciso permitir que Jesus esteja presente na vivência, nas experiências do meu mundo íntimo, do meu mundo interior. Para terminar, no capítulo 15 do mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel tem uma frase que nos diz assim: muitos dizem, eu creio,
mas poucos podem declarar: estou transformado. Então, que nós possamos compreender a importância de buscarmos essa purificação íntima, essa renovação íntima, através do Evangelho de amor que Jesus nos ensinou. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Paz e bem.